Nesse contexto, que a família, né, não todas, mas muitas estão desestruturadas, em que o contexto atual é um contexto de adoecimento coletivo, por muitas variáveis que eu apresentei na palestra, a espiritualidade ela torna-se uma âncora que nos dá a possibilidade de não naufragar ou não ser levado pelas ondas, né, que assolam o barco da alma humana nesse contexto de dor. É importante, não no sentido de âncora de paralisar, mas nos de estabilizar, porque também é vela para seguir no sentido de esperança, de fé, de construção de novas possibilidades, quando muitas vezes os recursos que nos cercam não respondem às nossas necessidades. Entrando em contato com o sagrado, a gente percebe as possibilidades que a gente não vê nas ações humanas. Quando você tem o espaço, quando o espaço sagrado não vive na casa, isso é substituído por alguma coisa, por vícios, sejam de pornografia, de internet, de álcool, de jogos, que hoje em dia tem um monte de gente perdendo muito dinheiro em jogos, né? Porque, na verdade, essa é uma busca de preenchimento de um vazio muito profundo que só Deus preenche, somente o sagrado vai dar conta disso. Então, esse vazio é mais uma variável de risco dentro do contexto familiar. E muitas vezes as escolhas que esse vazio proporciona vão gerar tragédias. E essas tragédias vão gerar culpas e troca de acusações. E aí a família fica ainda mais assolada por conflitos, né? E a espiritualidade vai fazer um movimento contrário. Ela vai trazer resgate, vai trazer comunhão, né? Vai trazer a construção de um objetivo coletivo para a família. No início, acho que é muito natural e compreensível que os pais ofereçam para os filhos a religião que eles têm. Acho que não tem nada de errado nisso, é normal. Ele não vai poder falar do sagrado para o filho. Imagina que é um pai cristão e que não vai falar sobre Krishna, né? Nem compreensão para apresentar, por exemplo, uma vertente de espiritualidade indiana ele vai ter. Mas depois que a criança, mais para a adolescência, começar a manifestar um interesse em outra percepção de mundo, alguns pais não vão suportar isso, vai ser motivo de conflito. E outros vão, né? Geralmente quando você tem consciência do que você entregou, você dá o que você quer conhecer, você sabe o que você tem aqui, você sabe o que a gente te apresentou, conhece, de repente pode acrescentar ou de repente pode sentir que não tem sentido, a gente está sempre aqui te esperando. Claro que nem todo mundo tem essa maturidade, essa confiança, mas obviamente que se você ficar forçando a criança, aquele adolescente aquela sua fé que para ele não faz sentido, vai criar uma ruptura. Mas essa ruptura geralmente acontece quando acontece uma coisa que eu até falei hoje na palestra, né? Quando tem incoerência entre o que os pais pregam como princípio de fé e o que eles vivem. Quando os pais vivem, os filhos seguem aquilo tranquilamente. Quando eles apenas professam em termos de fala, mas a vida deles não traduz a fé que dizem expressar, naturalmente os filhos perdem interesse e vão buscar um lugar onde realmente a fé faça sentido e seja coerente. Ela é indispensável na vida adulta, para você que tem que usar WhatsApp, que tem que usar, né, internet banking, outras coisas, inclusive rede social até para divulgar os trabalhos, mas não com a criança. Né? Então, assim, ela vai se tornando indispensável na medida que a gente amadurece. A escola, ela tem, junto com a família, pautar quando a tecnologia deve ser usada de forma correta, né? Mas certamente, por exemplo, a proibição do celular na escola é muito bem-vinda, porque ele está sendo muito mais um objetivo de distração do que de construção de saberes, né? E embora num primeiro momento haja um estresse de adaptação, depois os relatos de muitas escolas é que diminui o bullying, o cyberbullying cai, aí eles voltam a interagir, conversar entre eles, os relacionamentos começam a ter liga, que não dá, porque é tudo comunicação virtual. Então, assim, é não demonizar as tecnologias, mas entender que nós temos que controlar, né? É o que a gente chama de educação mediática, temos que não somente
o uso do smartphone em si, mas também quando um dia tiver acesso, como usar de forma saudável, não para discurso de ódio, não para divisão, mas para o respeito, a tolerância. Quando você olha que a causa mortes anual, milhões de pessoas que morrem todo ano, o número de pessoas que morrem por morte violenta, que são guerras, tirando esse caso recente agora que tem uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas o número de pessoas que morrem por guerras, por assaltos e outras formas de que um ser humano mata o outro, é menor do que o número de pessoas que se matam. Então o risco psíquico de estar na minha própria companhia é maior do que estar na companhia de outra pessoa. O que demonstra que a gente construiu uma sociedade que construiu mais recursos de vigilância, de congregação, de sistemas de vigilância internacional e tal, e de organização social, ainda que imperfeito, e muitas coisas estão sendo aí revistas, a gente abandonou a interioridade. E esse abandono da interioridade, que começa pela família, que a gente vem falando até então, gera uma fragilidade de enfrentamento das dores do mundo. E nesse momento, qualquer ondinha pequena parece um tsunami avassalador e a pessoa não dá conta. Você sabe que às vezes tem um dia só que a gente experimenta as 4 estações da vida, né? Tem dia que a gente começa num verão imenso, de repente vem uma tempestade e aí... Mas é claro que tem momentos na vida em que está muito mais nítida que eu estou vivendo um inverno da existência, ou a vida está me convidando a cair as folhas para a reconstrução de uma nova identidade, ou que finalmente eu estou colhendo na primavera aquilo que eu plantei, né? Ou então que eu estou fluindo num verão de possibilidades. Mas dependendo de como eu esteja, o verão lá fora vai ser inverno aqui dentro. Então se trata muito mais de como essas estações metaforicamente estão experimentando-se dentro de mim do que, né, como o mundo que pode estar encantado lá fora, mas se eu estiver triste aqui dentro, mas às vezes o mundo está desencantado lá fora, mas eu sou apaziguado aqui dentro. Não estou indiferente a todo mundo, mas estou apaziguado aqui dentro. E isso exige um mínimo de autoconhecimento. Para qualquer movimento de viver a vida em suas muitas etapas, em seus muitos ciclos, em suas muitas, né, estações, com altivez e maturidade, nós temos que ter mínimo de autoconhecimento para poder saber como agir no momento da dor, da angústia, como não se perder no momento da euforia, né? É sempre esse equilíbrio fundamental, entendendo muito de forma como os históricos colocam, que tem muitas variáveis que nós não controlamos. Mas nós controlamos como todas essas coisas chegam até nós e reverberam dentro de nós.